Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a formação das monarquias absolutistas. Na verdade, o que são monarquias absolutistas? São governos de países em que um monarca, um rei ou uma rainha, ele vai se manter no poder, vai se consolidar no poder de forma autoritária, muitas vezes abusiva, Por isso, absolutismo vem de absoluto, Do poder nas mãos de uma única pessoa. Para que a gente entenda esse conteúdo, o fundamental é a gente entender alguns conceitos. Quais conceitos? O que é absolutismo? O que é mercantilismo? Quais teóricos do absolutismo tiveram muita influência sobre os reis da época? As características do mercantilismo e como essa política ela vai influenciar no surgimento dos países chamados também de estados modernos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, como eu já falei, é o absolutismo, que é um sistema político, tá? Onde tem esse rei absoluto no poder. Vai se iniciar o absolutismo ainda no período medieval, porém ele vai se fortalecer no decorrer do tempo e vai se consolidar já depois do século XV, pós o processo de grandes navegações. Então, o que a gente vai ter aí? Se o absolutismo é o sistema político, ele precisa do sistema econômico, não precisa? Aí nós vamos ter o mercantilismo, que é o sistema econômico do absolutismo. Como é que se caracteriza o mercantilismo? Primeiro, ele vai ter uma característica muito importante chamada de metalismo. E o que seria metalismo? O acúmulo de metais e pedras preciosas determinarão o poder daquele país, daquele rei ou rainha. Quanto mais riqueza uma coroa vier a ter, consequentemente, mais poder aquele país terá. Então, metalismo. Depois nós temos a balança comercial favorável. Essa é muito fácil. Imagine uma balança. Essa balança é o seu comércio. O seu comércio, ele pode operar em superávit, no verde, positivo, ou no déficit, no vermelho, negativo. E como fazer com que isso não aconteça? Numa balança comercial, para que ela seja favorável, você precisa exportar mais e importar menos. Você vai estar vendendo, lucrando muito mais, vendendo, do que você comprando, importando produtos de fora. Então, falamos sobre o metalismo, a balança comercial favorável, e agora vamos para o protecionismo. O nome já explica alguma coisa. Protecionismo, proteger, sim. Os reis vão começar um sistema, uma característica desse sistema econômico, que é a proteção da sua economia, tentando e procurando sempre produzir aquilo que o seu país precisa, para que o consumo seja interno e que o dinheiro circule ali dentro, então deixando a economia positiva. E para que isso aconteça, eles vão precisar também fazer com que os produtos importados fiquem mais caros. Como eu consigo isso? Aumentando o imposto sobre as importações. Então, se o produto estrangeiro dentro do meu país, ele fica mais caro, ele vai fazer com que a minha população procure os produtos nacionais. Protegi minha economia ou não protegi? Protegi. E para finalizar, nós teremos o que é chamado de exclusivo colonial. Também pode ser chamado de pacto colonial, Ou de monopólio
metropolitano. O que isso quer dizer? Quer dizer que as grandes nações, as grandes monarquias absolutistas, elas vão ter um domínio, um controle total sobre suas colônias. Inglaterra sobre as colônias da América, Espanha também, Portugal sobre o Brasil, temos vários exemplos. Tudo aquilo que for produzido na colônia, tudo, só pode ser comercializado com sua metrópole. E sua metrópole comercializa com o resto do mundo. Mas a obrigação da colônia é comercializar por um precinho com os mercadores, né? O rei, a rainha e os burgueses da sua metrópole. Eles sim podem colocar um lucro altíssimo para revender para o resto do mundo. Falamos do absolutismo, falamos do mercantilismo, agora vamos falar um pouquinho sobre os teóricos. Eu vou citar aqui para vocês 4 teóricos muito importantes. Vou começar com um chamado Nicolau Maquiavel. Aquele que muita gente considera maquiavélico, passional, né? Aquele cara que era frio, calculista. Ele era tudo isso mesmo? Será que a gente pode analisar Maquiavel dessa forma? Até podemos. Ele era. Maquiavel escreveu um livro, escreveu algumas obras, mas o seu livro de maior destaque foi O Príncipe. E o que ele defendia nesse livro? Na verdade, O Príncipe é uma obra que é considerada uma cartilha, né? Era considerada uma cartilha para os príncipes e reis da época. Ele escreveu mesmo para a família de Lourenço de Médici, né? Na Itália, mas que ganhou evidência no mundo todo e é um clássico, lido e estudado profundamente até hoje. Nesse livro, Maquiavel, ele meio que ensina os passos que um rei deve seguir para que ele, de fato, tenha um poder absoluto, para que ele se consolide no poder da sua nação. Uma frase célebre de Nicolau Maquiavel é: os fins justificam os meios. Ou seja, se o meu objetivo enquanto príncipe for me tornar rei, eu tenho que chegar lá, haja o que houver. O fim ou os fins justificarão, ou serão, melhor dizendo, justificados. Não, justificarão. Isso mesmo. Os fins justificarão os meios. Como assim, professora? Dessa forma. É como se o ato de você tentar chegar ao poder e chegar ao poder justificasse se você roubou, se você matou, se você foi tirano, se você teve que agir muitas vezes com perversidade. Pouco importava. Você conseguiu chegar onde você queria? Você conseguiu aquilo que você almejava? Então foi. Tudo será justificado pelo ato de você ter alcançado o seu objetivo. Maquiavel. Agora vem outro chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes alegava que o homem é o lobo do próprio homem. E o que isso queria dizer? Queria dizer que o ser humano, ele nasce, né, tão egoísta que ele necessita, tá, de um poder, ele necessita de um rei que controle a sociedade e garanta às pessoas segurança. É como se ele falasse assim: pouco importa se você vai ter que abrir mão da sua liberdade para obedecer esse rei, mas vai valer a pena porque ele vai garantir a tua segurança. Então, ele dizia que
ficar cada um por si é que não podia, né? Isso é que não podia acontecer. A gente vai ter também Jean Bodin, que defende essa ideia também, né, de que o homem abra mão da sua liberdade, que é muito melhor a tirania de um rei do que a anarquia do povo no meio da rua. E para finalizar esses teóricos, a gente vai ter um bispo chamado Jean-Jacques Bossuet. O que vai dizer Bossuet? Ele vai dizer que o rei, ele não é uma figura qualquer. Ele não é uma pessoa qualquer, como eu, como você. De jeito nenhum. O rei, ele é um escolhido por Deus, um enviado por Deus para proteger o seu povo. Elaborando assim uma teoria conhecida como teoria do direito divino dos reis. Ou seja, o rei tem um direito dado por Deus para comandar o seu povo. Nesse processo de absolutismo, a gente vai ter vários países que vão se formar, desde o período medieval, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, e vamos ter também alguns monarcas de muito destaque, né? A gente vai ter Henrique VIII na Inglaterra, seguido pela sua filha Elizabeth I, a maior rainha de todos os tempos. Você vai ter Luís XIV, auto-intitulado o Rei Sol, né? A maior expressão do absolutismo francês. Então, no decorrer do tempo e no crescimento do absolutismo, a gente vai ter uma série de manifestação, né, de reis e rainhas que se colocaram no poder de fato de forma absoluta. Uma nação, mais precisamente, não exerceu esse poder durante todo o seu período, que foi a Inglaterra, que ainda no governo do rei João Sem Terra, né, houve um conflito pelos abusos, né, na cobrança de impostos e etc. E a nobreza fez com que o rei, o João Sem Terra, assinasse e aprovasse a Magna Carta, ou a Carta Magna, que limitava os poderes do rei, concedendo a uma assembleia, né, a um parlamento, que o governo fosse dividido, né, entre a figura do rei e desse grupo de parlamentares que decidiriam, a partir de então, o futuro daquela nação. Hoje, a Inglaterra ainda é uma monarquia parlamentarista e funciona dessa forma. Existe a rainha representando a monarquia, né, inglesa, porém existe o parlamento representando o povo e elegendo um primeiro-ministro que vai direcionar os rumos, né, políticos e econômicos daquela nação. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E que aproveitem bastante esse vídeo para estudar. Beijos, até a próxima aula!